O que é isso? São minhas habilidades de karatê. Ah, sentiu, né? Judo Chop. Sim! Austin Powers, né? Austin Powers. Judo Punch. E hoje a gente tá aqui pra cortar preconceitos. Vamos cortar tudo que não faz sentido. Tudo que não faz sentido. Porque o que não faz sentido no mundo do streaming de RPG? Se você entra no YouTube, essa plataforma maravilhosa onde fica o canal do Noite de Jogo, onde se você ainda não assinou, está na hora de assinar, de curtir, de compartilhar o canal, você, além do nosso canal, vai encontrar outros canais de RPG. E muitos desses canais de RPG, o pessoal streama a sua partida de RPG. E a gente recebeu alguns questionamentos porque o nosso canal, a gente utiliza alguns artifícios, né? A gente tem uma trilha sonora própria, a gente faz os nossos mapas, a gente tem um estúdio, a gente tem mini, a gente joga presencial, e outros canais eles também têm ido nesse sentido, né? Tem outras produções que têm se profissionalizado. E a pergunta é, para fazer um canal de RPG no YouTube, precisa disso tudo? Ou pode ser mais simples? Eu vou dizer pra vocês que não precisa disso tudo se você quiser fazer uma stream de RPG. A gente realmente faz um pouco mais no sentido de produção, mas no final das contas não é necessário. Se você procurar na internet, você vai achar diversos canais que fazem transmissões muito mais simples, que às vezes não tem nenhum layover, que é aquela partezinha que o pessoal bota em cima dos personagens para você poder saber quem que é quem, ou nem tem a tela do Roll20, como muitas pessoas fazem. O que você precisa para streamar é somente ter as câmeras da galera lá, ou nem isso, você pode fazer até um podcast direto no YouTube, como a gente faz e aparece, tá fazendo toda semana aí, todo mês tem uma aventura nova durante o jogo. Então esse é um excelente exemplo que você não precisa ter muita coisa para poder streamar RPG. É verdade, precisar você não precisa, não é necessário. Para um jogo de RPG ser legal, ele só precisa de uma coisa, uma única coisa, que é ser divertido. Perfeito. Né? Então, o que a gente faz? Por que a gente coloca uma produção? No nosso caso, a gente queria que fosse um jogo que tivesse mais elementos para a audiência se divertir, né? Mais coisas. Então a gente faz uma trilha sonora para então que você possa ter um ambiente para te colocar naquele mundo que a gente está criando, aquele mundo particular. A gente tem as minis para que você possa visualizar o que a gente está querendo dizer. A gente faz as ilustrações nesse sentido, né? Mas se a gente tivesse a habilidade de simplesmente explicar tudo e fazer vocês imaginar detalhadamente, né? Não precisaria talvez disso tudo, ou seria tão rico quanto, né? Mas a gente sabe que por ser um projeto audiovisual e ter essas possibilidades de articular essas coisas, a gente oferece para vocês, mas elas não são necessárias de fato. Assim, ó, quando a gente pensa no Noite de Jogo, o que a gente coloca na tela para vocês e o que a gente vai mostrar para vocês no programa seria o nosso sonho de RPGista. Tudo que a gente imaginava que seria muito bacana de ter na sua mesa em casa, a gente coloca na nossa produção. Então a gente faz um mapa sensacional, porque isso é o desejo de cada um, de ter um mapa iradíssimo, com as miniaturas perfeitas, com os monstros pintadinhos e bonitinhos, o terreno tá lá, a gente quer ter trilha sonora, então a gente tenta fazer o produto o mais próximo do que seria um sonho de todo RPGista, para que você possa ver, e você possa ver o mais próximo dessa fantasia, vamos dizer assim, do mundo de Passagem de Ladon. A gente já recebeu até elogios nesse sentido, mas eu lembro de uma crítica de alguém falando, pô, vocês fazem isso tudo, mas esse é um jogo inviável. E de fato, a gente joga RPG fora do programa e os nossos RPGs não são sempre assim, é claro. Agora tem sido mais, porque a gente tem o estúdio, tem os mapas, né? Então a gente usa, mas antes os jogos, eles realmente podem ser mais simples. Só que o que acontece? O que é um streaming de RPG? Você tem que entender. A grande diferença é que entre jogar RPG e assistir RPG. Perfeito. Quem tá na mesa, ele tá naturalmente mais imerso. Então quando você tá jogando com seus amigos, você talvez não precise de nada, você só precisa dos seus amigos e está se divertindo. E para você é aquele melhor jogo do mundo. Mas quando você coloca uma pessoa de fora assistindo, para botar aquela pessoa no mesmo mundo sem estar jogando, é um pouco mais difícil. Então esses acessórios, eles são importantes, não só para
trazer esses jogadores, essa audiência se entreter também, Sim. mas para convencer novos jogadores que nem sabem o que é RPG. A gente traz elementos dentro do Noite de Jogo para que as pessoas possam ter uma referência visual muito rápida do que a gente está falando. A gente também usa, por exemplo, a trilha sonora também para a pessoa entender qual que era a emoção que estava acontecendo naquele momento. E todas essas formas, o que a gente faz aqui, na verdade, é ajudar você a entender muito mais do nosso jogo do que simplesmente se você estivesse vendo a partida. O mapa tá lá, você tem uma noção, sabe qual é a distância que eles estão, você entende o que é uma criatura, porque a gente está mostrando na tela. Então tudo isso vai te ajudar a ficar muito mais imerso dentro daquele universo. O Noite de Jogo, inclusive, tem alguns elementos, por exemplo, a magia aparece na tela, a regra aparece na tela. Aquilo ali é para o iniciante, é para quem quer jogar RPG, para que o nosso programa seja acessível para quem não joga também. Então a gente não precisa parar e explicar a regra está na tela, né? Então esses elementos têm essa força e essa energia. Agora, se você escutar o nosso podcast, quando a gente joga o nosso podcast, geralmente com convidados, a gente só rola o dado. A gente não tem mapa, a gente tem a ficha e o dado. Isso. A gente não tem mapa, o que a gente faz é o teatro da mente, quando a gente joga no pessoal do podcast, ou seja, utiliza a imaginação, e por utilizar a imaginação a gente acaba sendo um pouco mais solto, com distância, esse tipo de coisa assim, porque a representação, para quem está só escutando, acaba não fazendo tanta diferença. E se você tem um mapa, as pessoas tendem a não escrever, por isso que a gente até nem usa na gravação, que é para não cair no risco aí de falar eu ando um quadradinho, por exemplo. Mas assim, e por outro lado, eu diria que os maiores streamers de RPG do país quase não usam nada disso. As pessoas, acho que os maiores expoentes do streaming de RPG aqui no Brasil, eles têm uma categoria no sentido que eles são muito carismáticos, eles têm aventuras muito divertidas, o pessoal já tem uma interação com o público de algum tempo que eles estão fazendo isso, então é fácil de você ter a imersão que você quer e é fácil de você assistir. Então concluindo, você não precisa, se você quer streamar o seu próprio RPG, mas tudo é uma escolha. Se você tiver a escolha e a possibilidade, se a gente falando desses elementos, por que a gente faz, você entende um pouco mais do nosso objetivo e talvez, dependendo dos seus objetivos e das suas disponibilidades, né, você vai fazer as suas escolhas. Então você pode fazer com ou sem, mas o mais importante é que você se divirta e mostra para os outros aí como o RPG pode ser legal e traga cada vez mais jogadores para esse hobby incrível que a gente todos amamos. 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 Hashtag a gente todos amamos. Fica aí pra você. A gente todos amamos vocês também. Até a próxima. É isso aí.